Bom, eu tinha contado para vocês no início do programa que hoje a gente falaria de algo que é até pouco explorado, falado, enfim, em pautas aqui no Você Bonita, que é com o Dr. Matheus Lopes, que é neurocirurgião. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Carol. Que a gente vai falar de neuropatia periférica. Alguns assuntos é interessante, doutor, que assim, são sempre atuais e a gente aborda muitas vezes, e quando tem alguma novidade, tal, a gente traz, fala de novo, conta, né, o que aconteceu ali como novidade, mas me chamou a atenção que esse é um assunto importante, porque diminui a qualidade de vida, um diagnóstico como esse, pode demorar o diagnóstico e ele tem muitas vezes como causa outras doenças de base. Então, assim, tem que ser dito. Deve ter um monte de gente sofrendo com isso, né, doutor? Bem-vindo. Explica pra gente, então, o que é o quadro. Estou adorando seu programa, Carol. Aqui já anotei várias dicas. As pessoas cuidam, né, da casa, do ar-condicionado, do carro, de tudo na vida e às vezes esquece de cuidar do corpo. Nosso corpo também é uma máquina perfeita, maravilhosa que depende de nutrientes, depende de uma condução elétrica do nosso sistema nervoso central e passar pelo sistema nervoso periférico. Então é isso que a gente vai falar hoje, nervos periféricos. O que são nervos periféricos? Aquelas estruturas que conduzem a eletricidade, né? O impulso elétrico do nosso cérebro que vai passar pela medula. Da medula em diante a gente tem os nervos periféricos. Pode ser para membros, braço, perna, para vísceras também, o sistema nervoso autônomo. E também pode ser nervos cranianos, o facial, quem nunca viu uma paralisia facial, por exemplo. Então, existem inúmeros problemas que a gente divide como problemas primários ou secundários. Os primários são aqueles que são as doenças dos próprios nervos ali que acontecem, ou até mesmo por traumas, por fatores externos. Né? E esses outros problemas que você citou, que muitas vezes são negligenciados, são problemas relacionados a doenças sistêmicas. Diabetes é a principal. É a principal. Neuropatia alcoólica, também pouco falada, muito negligenciada. E existem doenças, por exemplo, como doenças autoimunes que cursam com neuropatias por questões imunológicas, um anticorpo agride o nervo. E existem aquelas doenças que o próprio nervo está sendo sabotado ali por dentro porque está faltando algum dos seus nutrientes e ali está se deixando de produzir uma proteína e ele está deixando de trabalhar corretamente. É aí que vem as manifestações. Então isso, a gente falou um pouquinho até das causas, né, que estão por trás dessas neuropatias periféricas. Então acredito, doutor, que não é incomum muitas vezes o paciente buscar ajuda pelos sintomas que a gente vai falar aqui, de uma neuropatia periférica e acaba descobrindo outras doenças, até a questão do autoimune. O lúpus está associado? Também pode estar associado o lúpus, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, artrite reumatoide também. Todas as doenças autoimunes pode ter alguma manifestação no sistema nervoso periférico, até mesmo autonômico. Aquela pessoa que desmaia, que a pressão cai, que tem uma alteração no batimento cardíaco. Isso tudo é por questão da inervação dos órgãos também e dos vasos. E também quem nunca sentiu, por exemplo, o braço formigar quando está apoiado em alguma superfície né, dura ali, quem viaja, por exemplo, longas distâncias, começa ali a perna, o pé formigar. Não quer dizer que isso é uma doença em si, mas é uma simples manifestação, por exemplo, de um pequeno sofrimento transitório nos nervos. Quem tem isso por algum problema crônico, que vive passando por isso todos os dias por muitos anos, aí sim o nervo começa a morrer. E aí é quando se torna frequente, né, que é o sinal de alerta. A gente tem uma imagem para colocar, antes de falar até dos sintomas, né, desses sinais aí, que eu acho interessante, que é o que caracteriza, então, o problema, a doença, né, doutora? Então, é uma falta dessa comunicação. Exato. O arcabouço, né, para fazer essa transmissão, porque o nosso corpo tem tudo a ver com energia, impulso elétrico. Então, isso aqui é uma unidade, né, que a gente fala de um neurônio. Então, a gente tem o corpo celular, tem o axônio, né, tem as terminações nervosas que vão levar aquela informação para um músculo, para um órgão efetor. Né, que pode ser ali musculatura que a gente contrai voluntariamente ou involuntariamente, por exemplo. Até mesmo os vasos sanguíneos são inervados. E aqui uma estrutura normal. E há uma coisa muito especial no nosso corpo, que é a transmissão do estímulo, ela é feita de forma saltatória. Então ela é muito rápida.
há uma forma da gente medir isso, hoje em dia através de exames, como por exemplo a eletroneuromiografia. E aí essa condução ela precisa ser perfeita, muito rápida e voltar. Assim como a gente tem que levar a informação para o músculo, o nosso corpo precisa do feedback, da posição do nosso membro, da sensibilidade, temperatura, tato. Então é muito sensível. Isso aqui o tempo inteiro ele está conduzindo a corrente elétrica. Só que se essa bainha, que no caso é a bainha de mielina, ela começa a ter problema, o estímulo não passa direito. E se altera a velocidade em que esse nervo, que o nervo são milhares de neurônios que se tem ali. Né? Então começa a ter problema na condução. E aí começa a sofrer. E aí pode ter uma desmielinização, né? Falta-se ali a mielina, ela tem um problema, pode ter então um problema na parte interna do axônio. Isso é a unidade pequena que a gente tem dentro do nervo. Se o axônio começa a falhar, ele começa a ter problema na transmissão e até mesmo na execução das informações ou na captação do estímulo. Coloca a mão no lugar, a pessoa não sente o calor e queima. O pé machuca, começa a ter feridas. E não sente. E não sente. E começa a perder pelos também naquela região, muda a unha fica descamando, porque tem tudo a ver com a parte terminal, a parte final desse estímulo elétrico que chega naquelas unidades ali. Por isso chamado periférico, então, periférico, exatamente. Eu vou colocar já os sintomas para a gente discutir um pouquinho. A gente tem ilustrações aqui das regiões, né, que podem ser acometidas. E já você conta para a gente como é feito o diagnóstico. Perfeito. Né, doutor? Vamos colocar aqui na tela, vou ler para vocês. Então, sintomas: dormência nas extremidades, mãos e pés, formigamento também nas extremidades, aquela sensação de queimação nos braços e pernas, dor nos pés ou nas mãos, perda de sensação nos braços e pernas. Tem mais, Gláucia? Ou esses são os principais? Eu acho que só tem essa tela, né? Tem mais, ó. Vamos colocar mais uma. Olha lá. Dificuldade de movimentar braços e pernas, contrações musculares e cãibras nos braços e pernas, dificuldades de se equilibrar, perda de massa muscular e perda de força. Claro que aqui a gente está falando dos principais, são muitos, mas a pessoa pode ter quase todos, como já apresentar o problema, tendo 2 desses daqui, né, doutor, desses sintomas. Exatamente. Os principais são relacionados à percepção da sensibilidade mas há outros também relacionados à parte motora. Mas por que afeta mais uns, por exemplo, sensibilidade em algumas doenças e outras afetam mais a capacidade, por exemplo, de executar um movimento? A mão pode ficar fraca, o pé pode ficar fraco, o pé caído, ou a perna pode ter alguma dificuldade de locomoção, porque depende da fibra, do diâmetro da fibra. A fibra fina, ela é mais relacionada à temperatura, né, à percepção do ambiente, ao estímulo tátil. E a fibra grossa é mais relacionada à condução motora. Só que tem doenças que pegam mais a fibra grossa e tem doenças que pegam mais a fibra fina. Entendi. E aí que a gente divide, por exemplo, esses problemas que estão relacionados, por exemplo, à condução ou à morte celular do neurônio, por exemplo. E como é feito o diagnóstico, doutor? Sim, o diagnóstico é clínico, baseado nas principais queixas do paciente, estão relacionadas ali à questão, igual eu te falei, da sensibilidade. Você colocou muito bem que as pessoas podem ter essa manifestação de uma forma sistêmica. É muito comum, por exemplo, a gente colocar as neuropatias periféricas em um grupo que são polineuropatias e outro grupo que são mononeuropatias. Então, vou falar, por exemplo, de uma mononeuropatia de uma forma mais simples. Uma síndrome do túnel do carpo, o nervo mediano que passa aqui entre o ligamento transverso do carpo e o retináculo dos flexores, né, na mão. Começa a ter formigamento nos dedos. Por quê? Por utilizar, né, de uma forma bastante, uma lesão por esforço repetitivo, por ter ali um hipotireoidismo, por ter um acúmulo de gordura naquele tecido, né, ou até mesmo uma tensão ali, uma calcificação. Tudo isso pode gerar uma compressão do nervo. E pode ser transitória essa síndrome? Geralmente é transitória e curável, né? Mas se persiste pode levar a um problema mais sério. Agora, por exemplo, aqui a gente tem, se a gente for examinar o nosso corpo, a gente começa a perceber nas partes mais superficiais, por exemplo, o nervo ulnar, que a gente tem aqui no cotovelo e nunca esbarrou o cotovelo e tomou um choque na mão. Então, um trauma ali pode afetar, até mesmo a pessoa tem uma fratura ou está com o braço imobilizado, começa a ter uma calcificação ali daquele espaço no osso e ele começa a ter uma compressão.
né? E problemas que levam ao sofrimento do nervo. E tem aquelas polineuropatias, que são esses desenhos, né, em bota e luva que foram colocados aqui. Então a gente pode até mostrar. Vou fazer o seguinte, doutor, vamos deixar para daqui a pouquinho, você já me conta essa parte, já conta pra gente se tem exames complementares, né, como paciente. Então, porque por tudo que você está dizendo, eu acredito que esse diagnóstico demora um pouquinho, que até a gente entender qual especialidade médica a gente deve procurar, porque a partir do momento que você tem alguma coisa ligada, mãos, pernas e tal, às vezes a gente procura um ortopedista, às vezes, né, a gente vai... É difícil isso está ligado a uma questão aí neurológica, enfim. Neurológica, neurocirúrgica, ou do neurologista clínico também, até mesmo do médico generalista, né, problemas, por exemplo, como hanseníase, o diabetes, a neuropatia alcoólica, isso é o que o paciente passa no PSF muitas vezes e tem que ter um diagnóstico muito atento ali, o exame clínico vai chamar a atenção, né, para esse paciente procurar ali aquele médico e aí vai examinar através de testes simples de sensibilidade, né, com algodão, com ponta de lápis, alfinete, né, de uma forma mais tranquila para ver comparativo. Então a gente tem os dois lados, a gente compara um com o outro, a gente compara diferentes áreas. Esse é o exame clínico. E pode precisar de exames complementares também, Carol. Vou lá e já volto, você já vai me contar essa parte. Já tem um monte de perguntinha, né, Glaucia? Lá no @VocêBonitaTV, já a gente coloca, porque hoje, de volta com o nosso Você Bonita, hoje falando de neuropatia periférica, recebendo mais uma vez o Dr. Matheus Lopes, que é neurocirurgião, e a gente estava comentando então do diagnóstico, como é feito, o doutor explicou um pouco, falamos dos sintomas, e a gente vai mostrar então as regiões que são acometidas e eu deixei uma perguntinha, doutor, se tinham exames aí complementares, né? Mas você disse que o diagnóstico é clínico. Clínico, mas podemos lançar mão de alguns exames para poder testar a condução do nervo e tentar, sobretudo, localizar exatamente onde que está o problema. Se o problema ele está na parte periférica, se está na parte central, se está na raiz nervosa, por exemplo, que sai da coluna. Por exemplo, a eletroneuromiografia, um exame de prova elétrica, né, eletrodiagnóstico. E também podemos lançar mão de imagens. Às vezes quero saber onde está exatamente aquele problema no nervo, uma compressão ou um tumor, por exemplo. E aí uma ressonância magnética ou um ultrassom, como por exemplo no caso da síndrome do túnel do carpo, pode ajudar a visualizar melhor aquele nervo. E doutor, o tratamento ele vai depender da doença de base, ou seja, da parte primária que levou a esse quadro? Por isso é muito importante termos a causa, sabermos esse diagnóstico para poder tentar tirar aquele fator causal que está danificando o nervo e tentar recuperar, se possível, aquela estrutura. Ou muitas vezes a gente pode lançar a mão também de terapias de reabilitação. A pessoa que tem, por exemplo, uma sequela motora no pé, está com o pé caído, pé fraco, vive tropeçando, e inclusive, né, sujeita a outros acidentes, ela precisa ali de uma fisioterapia, de uma órtese muitas vezes. E aí parar aquele problema para que não afete, por exemplo, um outro membro, né? Então é muito importante saber essa causa. Né, ter ajuda. Agora, para o pessoal de casa entender, antes até de mostrar das regiões ali que são acometidas, que tipo de frequência, né, o quadro já está ali, ou se instalando ou já instalado? O que tem que prestar atenção? Porque às vezes a gente não nota, é uma coisa que fala assim, normal ter um formigamento. E a gente não para pensar que ele está acontecendo com frequência. Então, qual é a frequência que tem que ter um alerta? Exato. A constância, né? Então, aquele problema que está persistindo, não é transitório, porque o nervo que está sofrendo, ele vai, volta, ele fica irritado, muitas vezes pode dar dor. Então, a dor é um sinalzinho de alerta que a gente, vamos ver o que está acontecendo. Não é normal, né? Ou o formigamento que não está melhorando. Aquela dormência ali persistente, dias, semanas, às vezes meses, por incrível que pareça. Tem gente que chega até com alguma atrofia da musculatura. E aí o problema já está mais do que instalado. Tem perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Marília, um beijo. A neuropatia periférica pode ser efeito colateral de reposição hormonal transdérmica? Não é comum. Desconheço se tem algum hormônio específico que pode estar causando, mas relacionado a medicamento é mais comum, por exemplo, com alguns antidepressivos, anticonvulsivantes ou até mesmo quimioterápicos. Os hormônios, a não ser, por exemplo, o da tireoide. O hipotireoidismo pode causar ali algum problema no nervo também. Olha só. Vamos colocar mais uma perguntinha. Lia, obrigada, um beijo. Diabetes tipo 2 pode causar uma neuropatia? Sem dúvida.
é um dos problemas principais do diabetes, muitas vezes subtratado, e que temos ali esses pacientes que vão de forma muito lenta perdendo função. Então, está se machucando, está tendo uma queimadura ou está tendo ali uma deficiência na parte do suprimento vascular para aquele membro, a ferida, né, a úlcera diabética também, está associado também com o problema neurológico. É muito importante, é a principal dela, diria que a neuropatia periférica como um todo está em torno de 7 a 8% de prevalência na população em geral, é bastante. E mais do que 40%, 50% dos diabéticos com o passar do tempo, a partir de 5, 10 anos de doença, já pode ter algum tipo de manifestação. Então é bastante prevalente e relevante essa informação. Quem já tem diagnóstico de doença autoimune, doutor, você acredita que faça parte aí um check-up neurológico, pensando nessa parte toda que você contou, que também pode ser uma doença de base, né, sendo ela autoimune? É um sinal de já que... se preocupar com isso antecipadamente. Com certeza, de que muitas vezes ou a doença não está sob controle, está tendo algum tipo de agressão ali à parte do nervo periférico, né? E essa doença ela está progredindo relacionada aos órgãos. Então deve-se sim sempre estar conversando com o médico assistente, no caso, se for reumatologista, se for endocrinologista, e também procurar um neurologista nesses casos para poder fazer uma avaliação mais apropriada, né? Tá certo. Doutora, a gente tem os minutinhos finais, mas vamos mostrar aqui, né, uma ilustração super legal que Juju preparou até para que a gente... através da imagem, tem ali, né, na mente, os locais, então, que podem ser acometidos com as características que você citou. Perfeito. Então, quando a gente fala de nervo periférico, ele tem um trajeto por onde ele passa e um destino, qual que é a musculatura ou a pele que ele vai inervar. Então, a gente fala de sensibilidade e de movimento. Aqui, a gente está ilustrando sensibilidade. Então, o nervo, ele tem que ter um trajeto, por exemplo, a gente tem um nervo que pega a região do antebraço, a gente tem um nervo que pega a região do punho até os 2 últimos dedos aqui da mão e por assim vai. Então, isso aqui a gente está falando de uma mononeuropatia, que pode ser, por exemplo, relacionado ao nervo ulnar no cotovelo. Do cotovelo. Isso. Então, um trauma local, uma inflamação, uma sinovite, o cotovelo, né, da pessoa que pratica um esporte ali que inflama e irrita aquele nervo. Mas a gente tem também um problema da própria toda inervação no ombro, na região da coluna também está, é até um diagnóstico diferencial, Carol. Tem gente que às vezes procura um médico achando que é um problema periférico e às vezes pode ser um problema na coluna também. Daí a importância de ser bem avaliado. E temos as mononeuropatias e as radiculopatias. Por exemplo, a pessoa caiu de moto, estirou o plexo braquial, ela pode ter um problema em todo o braço, que são múltiplos nervos, quando pega a raiz nervosa aqui. E a gente tem aquela polineuropatia. A polineuropatia, a característica dela é ser simétrica e é o mesmo problema que está causando a deficiência nos múltiplos nervos. Por exemplo, só que dos dois lados. Dos dois lados, em bota e luva. Então a gente tem que as mãos estão dormentes como se estivesse usando uma luva apertada e as pernas como se estivesse usando uma meia. Mais comum no diabetes. Mais comum no diabetes. Enquanto as mononeuropatias têm doenças, por exemplo, pode ser uma hanseníase, uma inflamação, até mesmo um tumor. Então daí a importância de ter esse diagnóstico. Vamos colocar a perguntinha do público, dá tempo para a gente encerrar. Olha lá quem escreveu para a gente. Dani, obrigada, um beijo. Então, ela diz, tem o túnel do carpo, como melhorar os sintomas. Hoje é o dia das dicas de ouro, né? Muito importante. Primeira coisa, tentar mudar a atividade que está sendo feita de forma repetitiva e dar um descanso para o punho, principalmente à noite. Então, é recomendável, claro, com o diagnóstico já firmado, eu recomendo para os meus pacientes utilizar uma tala para o punho à noite, por cerca de 2 meses, para descansar numa posição mais neutra, para diminuir aquela inflamação. Além de, se precisar, tomar remédios analgésicos, anti-inflamatórios, e aí com o médico. E buscar ajuda, né, doutor? Fazer ali o check-up direitinho, entender o que está causando realmente, né, a síndrome do túnel do carpo, que é desconfortável. Eu tive, quando meu filho nasceu, assim, ele era recém-nascido, era da posição de ficar com o braço, assim, mas era uma parte hormonal, de pós-parto, e depois passou, não é fácil. Dá tempo de mais uma, tem 1 minuto, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Sandra, obrigada, um beijo.
O neuroma de Morton é uma neuropatia periférica? Existe tratamento não cirúrgico algo que alivia a dor e formigamento? Sem dúvida. É uma neuropatia periférica, um problema do nervo, no caso lá no pé, e ele começa a ter um acúmulo, né, de substâncias nele, começa a se crescer e impedir ali a transmissão do impulso elétrico. O tratamento clínico é muito importante, medicações para aliviar a dor, desde pomadas, desde medicamentos analgésicos no geral, e tem casos que vão para a cirurgia, sim. Tá certo. Doutor, obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Excelentes explicações. Depois vocês, lá no YouTube, pode compartilhar bastante o @ do doutor, @doutor abreviado Matheus Lopes Neuro, @doutor abreviado Matheus Lopes Neuro, tudo junto. Vocês encontram o trabalho dele. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Vejo vocês amanhã ao vivo, 1h da tarde. Fiquem com mulheres. Beijo, até amanhã. Obrigada.